No Novo Testamento, Jerônimo revisou e selecionou textos e traduziu também para o latim. Chama-se Vulgata a essa versão latina da Bíblia. Vulgata quer dizer edição, tradução ou leitura de divulgação popular. No ano de 405 d.C., sua missão teria sido concluída e ele morreu 420 anos depois de Cristo. O latim se tornara cada vez mais importante nos negócios do império. Essa tradução para o latim foi tão altamente admirada que as gerações posteriores resolveram proibir qualquer outra tradução. O latim se tornou a língua oficial da igreja. E com isto, todas as outras traduções da Bíblia foram proibidas. O bom se tornou um inimigo. Isto previu o povo da Bíblia. Isso privou o povo da Bíblia e deixou o mundo afundado na escuridão da Idade Média. Vamos lá para a história, continuando. 550 anos depois de Cristo, a Idade Média. A Bíblia foi trancada e restrita aos conventos. Foi confinada a um pedestal e poucos privilegiados a podiam ler. Este é um triste capítulo na história da era cristã, que levou centenas de anos até que viesse a reforma. Enquanto isso, a igreja só pensava nos seus objetivos políticos e financeiros, o que resultou em inúmeras atrocidades. Um número incontável de vidas foram ceifadas e a igreja foi responsável por tudo isso. 1324 depois de Cristo, a tradução da Bíblia em inglês. Em 1324 depois de Cristo, nasceu em Londres John Wycliffe. Viveu 60 anos e como foi a raiz que surge em solo árido. Aos 16 anos, mudou-se para Oxford para estudar na escola de artes e fez doutorado em teologia. Ficou 12 anos lecionando na Universidade de Oxford. Quando Wycliffe tinha 24 anos, uma terrível peste negra assolou a Europa e, por fim, chegou à Inglaterra. Não havia cura. A peste atingia ricos e pobres, jovens e velhos, e isto causou grande temor no coração de Wycliffe. Mais de 200 vítimas diariamente eram colocadas em campo aberto para o enterro. Aquela convivência com aquele luto diário continuou até que a peste tivesse dizimado centenas, milhares de vidas. Não há dúvida, meus irmãos, que essa peste causou um grande efeito na vida de Wycliffe e lhe trouxe um incrível efeito espiritual. A convivência com a morte causou nele um grande temor de Deus. Ele passou a rever suas prioridades e perdeu todo o medo do homem. Ele foi transformado e passou a ter outro relacionamento com Deus. Ele se tornou um reformador. Segundo ele, o que era certo, o que era errado, e discordava das muitas práticas da igreja. Assim nasceu o reformador. Na época, seus dizeres ficavam conhecidos como esse: a Inglaterra não pertence a ninguém. O Papa é apenas um homem sujeito ao pecado, mas Cristo sim é o Senhor dos senhores e esse reino é sustentado diretamente e unicamente por Cristo. O maior feito de Wycliffe ainda estaria por vir. Ele traduziria a Bíblia para o inglês, numa linguagem do homem comum, mas precisaria passar pela fúria de uma igreja ofendida, de uma igreja corrupta. 1382 depois de Cristo, a primeira Bíblia em inglês. Em 1378, Wycliffe e alguns de seus discípulos começaram a traduzir a Bíblia para o inglês. É impossível estimar
o valor dessa obra notável. Eles defendiam que a Bíblia era desnecessária qualquer outro ensinamento pela tradição da igreja, porque ela tinha toda a revelação de Deus. E era também indispensável Papa ou qualquer outra fonte de informação. A Bíblia era a revelação pura e verdadeira de Deus. Eles defendiam que a Bíblia pudesse ser lida por todos, os cristãos até aos plebeus, e que a Bíblia fosse traduzida para a linguagem comum do povo. Wycliffe era bom em latim clássico e utilizou a Vulgata Latina de Jerônimo do ano 405 d.C. como base para sua tradução do latim para o inglês. Não sabemos quanto tempo durou essa tradução. Sabemos que iniciou quando ele lecionava em Oxford e terminou em 1380 d.C. O Novo Testamento. Em 1382 d.C., concluiu o Velho Testamento pela primeira vez. O povo da Inglaterra teria a Bíblia em sua própria língua. Wycliffe criticava a Igreja Católica Romana por sua corrupção e abusos. Fez críticas fortes à venda de indulgências, venda de títulos de perdão pelo pecado. Condenou fortemente o Papa por causa da sua obsessão por poder e dinheiro e chamou frades de adúlteros da palavra de Deus. Por causa de suas ideias a favor de se pregar a verdade, e a verdade é Deus e suas revelações através da Bíblia, foi proibido de pregar pelo arcebispo de Londres e afastado da Universidade de Oxford. Já mais velho, retirou-se para a cidade de Lutterworth e começou a tradução manuscrita da Bíblia, a partir do latim para o inglês. Nessa cidade, contou com a ajuda de um grupo de colaboradores, os Lollardos. Lollardos, assim denominados pelos inimigos, eram homens simples que se dedicavam a pregar o evangelho pelo interior da Inglaterra. Eles ensinavam que Jesus é o único mediador entre os homens e Deus, jamais, nunca, os santos. Então, no final do século, foram perseguidos pela igreja e tiveram que se esconder. Para reproduzir uma de suas Bíblias, toda escrita à mão, levou 10 meses. Essas Bíblias custavam em torno de 30 a 40 libras, ou seja, 9.600 centavos. Nessa época, uma galinha custava 2 centavos e um porco 4 centavos. Mas as pessoas traziam um peso de ferro para poder adquirir o Novo Testamento. Ou um dia de trabalho elas davam para pagar uma página da Bíblia. Os discípulos de Wycliffe pegavam a Bíblia traduzida por ele e, como uma semente, a plantaram por toda a Inglaterra. Em 1428, seus ensinamentos se alastraram de tal forma que a igreja censurou todos os seus escritos, desenterraram seus ossos e os queimaram e jogaram no rio. Eles queriam apagar de uma vez toda a influência de sua heresia. E quando fizeram isso, a palavra de Deus atingiu os confins da terra naquela época. As suas ideias tiveram grande influência no continente europeu. Alguns de seus alunos da faculdade de Oxford levaram cópias para Boêmia, onde hoje é a atual Tchecoslováquia. Lá foi o berço de um grande movimento cristão, conhecido como Irmãos da Morávia ou Igreja dos Moravianos. Os seguidores de Wycliffe continuaram a seguir, independentes da Igreja Romana. Eles acreditavam e pregavam que qualquer fiel às revelações de Deus através da Bíblia não precisariam da autoridade de um bispo para realizar sacramentos. Eles eram pessoas pobres, enquanto os sacerdotes romanos eram muito ricos, o que os tornava muito diferentes. Quando saíam para pregar, usavam a linguagem do povo,
Já os sacerdotes não, realizavam os cultos na língua morta do latim. Devemos a Wycliffe a tradução clara e uniforme do Novo Testamento, enquanto seu amigo Nicholas de Hereford traduziu o Antigo Testamento. Ambas as traduções foram feitas por John Purvey. Em 1388, quando então a população em massa tinha acesso à Bíblia no idioma inglês, ao mesmo tempo se ouvia dos críticos, era a frase do momento: a joia do clero tornou-se o brinquedo dos leigos. E em 1395 fizeram uma solicitação ao Papa para abolir o celibato, as preces aos mortos e as oferendas às imagens. Na verdade, eles pegaram um folheto escrito por Wycliffe e os pregaram em locais públicos, até na Catedral de São Paulo. Isso causou um alvoroço entre os bispos e o clero. Significava uma blasfêmia contra a Igreja. Em 1399, o rei Henrique, influenciado por seu padrinho político, o bispo York, acatou os conselhos do bispo para sacrificar os lollardos. Lollardos eram os seguidores de Wycliffe, que significava resmungões. Assim, em 1401, 2 anos após o conselho do bispo York, o ato de queimar hereges, que era hereges? Quem professa doutrina proibida pela Igreja, foi sancionado pelo parlamento. Após 2 dias de aprovação de projeto de lei, começaram a acender fogueiras nos campos de Londres para que queimassem vivo os cristãos, aqueles que não se retratassem. E novamente os cristãos foram mortos por intolerância da Igreja. Mesmo assim, 125 anos depois, os cristãos eram tão numerosos e ativos quanto foram na época de Wycliffe e começaram uma reforma que literalmente viraria a Europa de cabeça para baixo. Em 1456, depois de Cristo, foi o fim da Idade Média. O fim da Idade Média e o início do Renascimento são os marcos desse período. Politicamente, houve a queda de Roma e Constantinopla e a descoberta da América em 1492. Religiosamente, o marco foi a conversão de Constantino e a publicação de um Novo Testamento em grego. A queda de Constantinopla foi um acontecimento histórico que marcou o fim da Idade Média na Europa e decretou o fim dos vestígios do poderoso Império Romano, agora dividido e chamado Império Bizantino. Apenas 3 anos após a queda de Constantinopla, a primeira Bíblia foi impressa em Mainz, na Alemanha, e em 15 de agosto de 1456, o responsável por isso foi um homem chamado John Gutenberg. Este foi um grande marco na história da humanidade, pois durante milênios a escrita restringia-se a módulos de réplicas muito limitadas, como os papiros egípcios e os ideogramas chineses, cujo acesso só era permitido para pequenos grupos de escribas, pequenos grupos de escritores. O primeiro livro impresso por Gutenberg foi a Bíblia. Já não precisava mais copiar à mão, palavra por palavra. Fazia-se o molde com os caracteres móveis e, a partir desses moldes, imprimia quantas cópias quisesse. Havia um homem, Wittenberg, que chegou a imprimir 100.000 Bíblias, um dos maiores humanistas dessa época do Renascimento. Em 1516, ele terminou a tradução do Novo Testamento em grego.
Depois, agrupou em uma página dividida em dois. Em uma metade, ele colocou o texto em latim e na outra metade, suas traduções em grego. Ele foi autorizado pela igreja a vender o livro, depois de presentear o Papa Leão X e ganhar a simpatia da igreja. Esta obra caiu no chão como uma semente. Não há outra maneira de descrever, pois Martinho Lutero passou os olhos naquilo e traduziu do grego para o alemão da sua época e deu a Bíblia para os alemães. Foi exatamente o que fez o Ing Calvino pelas pessoas que viviam na Suíça e também da mesma forma fizeram o William Tyndale pelas pessoas que viviam na Inglaterra. Este texto foi referência para que o rei King James fizesse sua tradução em 1611. Em 1517, depois de Cristo, veio a Reforma. Um homem está acima de todos os outros quando se fala de reforma protestantes. Vamos falar de Martinho Lutero. Ele foi o epicentro da ruptura com a Igreja Católica, mas exerceu também o papel vital na história da Bíblia. Martinho Lutero nasceu em 10 de novembro de 1483 e morreu em 1546, com 66 anos. Em 1510, Lutero foi enviado a Roma pela ordem agostiniana para tratar de negócios. Uma viagem que marcou a sua vida para sempre. A igreja enfrentava graves problemas financeiros devido à construção da Basílica de São Pedro. Para arrecadar dinheiro, os líderes da igreja introduziram a prática da venda de indulgências, alegando que as pessoas poderiam alcançar o perdão de Deus por seus pecados pagando para a igreja. Os valores foram estabelecidos de acordo com a renda dos fiéis, e mesmo aqueles que já haviam morrido poderiam supostamente ser resgatados do purgatório e se seus parentes pagassem para a igreja. Foi por esses e muitas outras coisas que resultaram nas 95 teses afixadas na porta da igreja de Wittenberg. Nessas teses, ele atacava a igreja e discordava de qualquer doutrina que não fosse fundamentada nas Escrituras. Na Alemanha, em 1521, Lutero queimou publicamente a bula papal e a sua literatura se tornou bastante ativa. A obra mais importante de Lutero foi a tradução do Novo Testamento em grego, de Erasmo para o alemão. Quando Lutero queima a bula papal, ele rompe definitivamente com Roma. Quando o Papa Leão X fica sabendo da queima da bula papal, não hesita e no dia 3 de janeiro de 1521 lança sobre o reformador Lutero a maldição da excomunhão. O pregador da venda de indulgência, Tetzel, pede a fogueira para Lutero. Entretanto, alguns príncipes colocam-se do lado do líder protestante Lutero. Esses príncipes creem que através de Martim Lutero seria possível limitar o poder de Roma e convencem o imperador a convidá-lo para ir à corte de Formes. Em abril ainda de 1521, Lutero põe-se a caminho. E ao contrário do que a Igreja Católica desejava, Lutero é recebido com entusiasmo durante todo o seu trajeto. Lutero prega em Erfurt antes de ser celebrado pelo